Olá, empreendedor! Hoje eu tenho uma pergunta direta e simples para você. E se você souber a resposta dessa pergunta, é que você já está no caminho certo. Mas se você não souber, não tem problema. Ao final desse vídeo, você vai poder responder e fazer um plano de ação para o seu negócio. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: qual é a principal razão da morte de uma empresa? O empreendedor, nós sabemos, levanta cedo, trabalha 12 horas por dia, é um lutador, é um corajoso e ele sempre está buscando crescer. E aí acontece da coisa não ir bem e a empresa morre. E qual é essa razão? Se alguns de vocês estão sofrendo, esperem que ao final desse vídeo vocês vão entender qual é a razão da morte, a principal razão da morte de uma empresa e como evitar. Então, antes de nós darmos sequência, eu queria revisitar com vocês uma pequena equação do primeiro grau, lá de trás, quando a gente aprende a matemática, que ela vai ajudar na compreensão dessa causa em relação à morte, e essa mesma fórmula vai servir para você montar um plano de ação para ter sucesso e evitar a morte do seu negócio. Então, a equação que eu queria mostrar para vocês, de primeiro grau, não sei se vocês lembram, é tipo assim: 2x mais 3x é igual a 10. Isso aqui dá 5x é igual a 10. E nós precisamos descobrir o valor do x, é essa a equação. Então, nós temos o 10 vem aqui e o 5 vem aqui embaixo. Ou seja, o 10 é o numerador, o 5 que estava aqui, ele desceu, ele é o denominador e ele vai dividir. Então, nós vamos achar o valor do x, que é 2. Essa fórmula é muito simples, porque é uma equação do primeiro grau. Mas ela vai ajudar você a entender lá no final o problema, a causa morte da sua empresa e como reverter essa situação. Então, lembrando aqui que o x sempre vai ser um numerador dividido por um denominador. Importante vocês entenderem essa fórmula. Agora, voltando para o nosso assunto lá, qual é a principal causa da morte de uma empresa? Seja uma empresa pequena, uma empresa média ou uma empresa grande. É sempre essa a principal causa. Pessoal, a principal causa da morte de qualquer empresa chama falta de lucro, falta de lucratividade, falta de rentabilidade, prejuízo. Exato. A principal razão é não ganhar dinheiro. A principal razão é você ter os custos e as despesas maior que o seu faturamento, que as suas vendas. Quando é que o prejuízo ou a falta de lucro é aceitável? Não existe em algum momento da empresa, você pode aceitar não ganhar dinheiro. Eu vou mostrar para vocês aqui a curva do ciclo de vida de uma empresa. É muito comum a curva do ciclo de vida de um produto, mas existe e deve ser estudado, poucas escolas ensinam, a curva do ciclo de vida de uma empresa. Nós temos 4 fases nessa curva do ciclo de vida de uma empresa: introdução, crescimento, maturidade e declínio. Essa é uma curva que toda empresa passa. E a luta dos empreendedores é alongar a vida das suas empresas. Mas nós não vamos entrar nesses aspectos hoje, porque isso aqui é matéria muito legal. Nossos cursos, se vocês vierem fazer nossos cursos, nós detalhamos o que fazer em cada fase. Mas só é aceitável você não ter lucro nessa fase aqui, ó. Introdução. Por quê? Você tem custos e despesas maiores que a sua venda. Você não tem escala, você não tem venda, você não tem volume. Isso aqui, dependendo do negócio, pode levar de 1 a 2 anos. Eu não estou estabelecendo uma regra, mas normalmente, historicamente, o pessoal falava vai de 1 a 2 anos. Depende do tipo de negócio. A Amazon levou 7 anos nessa fase. Mas a Amazon, o que ela fazia? Ela estava crescendo muito. Então, toda a geração de caixa era reinvestida na construção de armazéns de distribuição. Então, ela levou 7 anos. Agora, o normal, no nosso mundo, é de 1 a 2 anos. Aqui é aceitável você
perder dinheiro, ter prejuízo, onde a venda é menor que os custos e as despesas. Essa é a única fase que é aceitável. Uma outra fase que vocês podem estudar com a gente lá na frente é quando você está nessa fase aqui do declínio. Mas aqui é um problema sério que poucas empresas revertem, mas hoje o tema não é esse, nós vamos estudar mais à frente. Então, pessoal, voltando aqui para o que interessa, nós vimos que o prejuízo ou a falta de lucro só é aceitável na fase da introdução na curva do ciclo de vida da empresa. Essa é aceitável porque as suas receitas são menores que as suas despesas e seu custo. Então, vamos voltar agora e, normalmente, como é que você tem acesso a esse prejuízo ou essa falta de lucro? O seu contador te manda lá aquele documento cheio de linhas, ou um balanço, ou um demonstrativo de resultado, onde ele coloca a receita, ele tira os custos, a linha dos custos, depois vem a despesa administrativa, despesas de vendas, despesas financeiras, e você vai enxergar o prejuízo no final, na última linha, que seria o resultado líquido negativo. Então é assim que você vê. Agora nós vamos usar aquela fórmula que nós estudamos no começo do vídeo para mostrar uma forma mais simples de você identificar rapidamente, sem precisar olhar aquele demonstrativo de resultado, de como você está operando com lucro ou prejuízo. O que nós vamos fazer, nós temos essa fórmula que o X que nós descobrimos lá, que era 2, ele é o resultado de um número, que chama numerador, dividido por denominador. Agora, para você entender uma fórmula simples para monitorar a sua rentabilidade, seu lucro, nós vamos trocar, nós vamos substituir o X pelo L. O N nós vamos substituir por vendas. E o D nós vamos substituir pelo CD. Então o que é isso? Para ficar mais simples para vocês entenderem, todos aqueles números demonstrativos resultado que te dá a última linha lá, prejuízo ou ganho, você vai entender agora através de um número resultante dessa equação. Então, pessoal, o que é o L? O L aqui é o lucro. O V quer dizer vendas. Vendas. O C quer dizer custo. E o D quer dizer despesas. Com essa simples fórmula, você vai ter como monitorar como é que você está indo sem precisar o teu contador te montar enviar o demonstrativo de resultado. Então, nós sabemos, né, que nós temos, para sair do prejuízo, nós temos que aumentar as vendas. E para sair do prejuízo, nós precisamos reduzir os custos e as despesas. Essa forma é muito simples. Agora, o que você tem que fazer? Ah, mas eu estou entendendo, meu lucro é minhas vendas, vai sair um número aqui, e esse número aqui, de cima, tem que ser sempre maior que 1. Se ele for menor que 1, quer dizer que você está perdendo dinheiro. Por exemplo, você está faturando 50 mil reais, que é a sua venda. Mas o seu custo mais sua despesa é 50 mil. Ou seja, isso aqui deu um break-even, você não está ganhando nem perdendo. Mas vamos dizer que isso aqui seja 100. Normalmente, na fase introdutória da curva do ciclo de vida, você pode ter essa situação. Você tem uma venda de 50, gasta 100. Então, isso aqui, ó, é meio. Meio. Ou seja, você tem que fazer que essa equação sempre dê um número acima de 1. 1 é break-even, abaixo de 1 é prejuízo. Então, como é que você vai fazer? Como é que você irá fazer, então, para fazer com que o seu lucro, que são as suas vendas, cresçam? Aqui você tem várias opções. Primeiro, você pode lançar um novo produto. Segundo, você pode passar a vender em regiões que você não estava vendendo, região geográfica. Terceiro, você pode adicionar um serviço que você não oferecia e adicionar o preço.
daquele produto. Ou seja, você está aumentando o preço do seu negócio, mas oferecendo um serviço na qual você tem rentabilidade. Uma outra coisa que você pode fazer aqui é simplesmente montar uma filial, contratar mais representantes de vendas, na qual eles vendam por comissão, você não vai ter um custo fixo. Ou seja, existem várias ações aqui que você tem que tomar para fazer com que esse número seja maior que esse. Então vamos lá, aumentar a venda são novos produtos, novos serviços, novas regiões, novos vendedores, comissionados. Ou seja, existe uma quantidade enorme de opções de você desenvolver alguma ação para aumentar as vendas. Porque só assim esse número aqui vai ser maior que as suas despesas e seus custos. Agora, como é que você pode também aumentar seu lucro? Diminuindo o seu custo e as suas despesas. Por exemplo, custo. Você pode trocar o seu fornecedor de matéria-prima, você pode trocar sua embalagem, você pode terceirizar, você pode simplesmente aqui compartilhar. Se você tem uma produção ociosa, você tem capacidade para fazer 5.000 calcinhas. Você está fazendo 3.000 calcinhas. Você pode prestar serviço para outras empresas terceirizadas, para outras empresas de calcinha. Você tem que montar um plano de ação aqui para aumentar as suas vendas e diminuir seus custos. Custos tem várias maneiras. Tem pessoas que terceirizam toda a produção. Se vocês ouviram falar daquela sandália Croc americana, até o ano passado eles tinham fábricas próprias. Eles resolveram fechar todas as fábricas e produzir toda a capacidade de venda na China. Ou seja, você que está começando, você tem tempo para lembrar dessa forma e montar um plano de ação. Um plano de ação aqui. Plano de ação para aumentar as vendas e diminuir seu custo. Então nós vimos, existem várias opções. Outra fórmula é você diminuir suas despesas. Por exemplo, se você tem um espaço ocioso na sua loja, você pode compartilhar esse espaço ocioso com alguém que não seja seu concorrente. Está muito comum hoje, por exemplo, as padarias com espaços ociosos autorizarem alguns prestadores de serviço oferecerem os seus serviços ou produtos. Por exemplo, em vez dessa padaria comprar um produto para colocar naquele lugar, ele pode simplesmente adequar para receber, por exemplo, uma loja de bijuteria. Hoje nós vivemos o mundo do compartilhamento. E reduzir despesas vale tudo, porque a fórmula secreta é fazer com que o L seja maior que 1. Porque se for 1, você está empatando, você não está ganhando, não está perdendo. Mas normalmente o prejuízo é menor que 1. Então essa equação, olhando para essa equação, você tem que simplesmente criar um plano de ação para aumentar suas vendas agora para 2020 e um plano de ação para cortar seus custos, né? Tem várias opções, porque se esse número é igual a 0,999, você está perdendo dinheiro. Se esse número é 0,89, você está perdendo dinheiro. Esse número, se for 1,1, você está ganhando dinheiro. Entenda que essa fórmula aqui, ela traz um indicador simples para você. Então, o que você faz? Pega as tuas vendas, soma todas as tuas vendas. Põe aqui. Pega todos os teus custos, a despesa, tudo. Joga aqui. Esse número tem que ser maior que 1. Porque se ele for igual ou menor que 1, sua operação não está bem. Agora, como nós falamos, se é a fase de introdução na curva do ciclo, é aceitável. Mas se não é, você tem a fórmula para resolver o seu problema. Qual é? Você tem que dar um jeito de aumentar as vendas. Se você não está aumentando as vendas, é porque seu produto é igual ao do teu concorrente. Ou seja, não existe uma vantagem comprando o seu produto. Então você tem que trazer uma nova ideia, um novo produto, desenvolver alguma coisa nova que adicione valor à sua empresa, aos seus produtos. Consequentemente, você vai ter mais procura, você vai aumentar a venda. Outra coisa, se você atua só num bairro, passa a atuar num outro bairro. Abre mais uma loja ou simplesmente faz delivery. Agora é o momento certo, final de ano, para você aproveitar e criar um plano de ação para vender mais. Agora, as empresas, grande parte das empresas, tem
normalmente o foco aqui, ó, em reduzir custos e despesas, que é mais simples, é mais fácil. Mas o que faz a empresa crescer são novos produtos, novas ideias, criatividade, aumentar as vendas. Agora, se você não está aumentando as vendas, por N razões, eu não conheço o seu negócio, você tem que trabalhar pesado aqui. Outra forma de diminuir despesa, por exemplo, é reduzir o uso do ar-condicionado do teu escritório, passar a usar meia hora, pôr ventilador. Existem várias fórmulas. Diminuir o consumo de energia. Existem várias fórmulas, porque no seu negócio você tem que listar tudo que está no seu custo e na sua despesa. Essa fórmula matemática simples vai dar para você que lucro é igual vendas dividido por custos e despesas e tem que ser maior que 1. Isso aqui vai refletir todos os números do teu demonstrativo de resultado que o teu contador vai te entregar. Lá tem detalhadamente todos os números. Mas isso aqui, quando você põe lá na sua parede e fala, vou fazer um plano. Aí você vem aqui e faz assim, ó, cria um plano de ação. Então aqui é, vou vender em mais regiões. Agregar serviços e cobrar novos produtos. Fazia pizza, agora vou fazer uma pizza vegetariana, vou fazer pizza vegana, vou fazer pizza com massa de cereais. Ou seja, pessoal, o seu negócio eu não entendo, mas tem fórmula de você aumentar as suas vendas. Aqui está o seu plano de ação. Tá? Então você está aqui, vamos lá. E você tem que desenvolver também um plano de ação para reduzir custos e despesas. Troca fornecedor, troca embalagem, terceiriza parte, compartilhe a sua produção com empresas concorrentes. Existem inúmeras maneiras, porque você precisa ter um compromisso no ano que vem de ter um custo menor e uma despesa menor. Assim você vai garantir a rentabilidade e vai fugir da maior causa de destruição de uma empresa, que é o prejuízo, ou seja, a falta de lucro. O Sebrae traz a pesquisa, e uma das grandes razões de fechamento é a falta de lucro. Sabe por quê? Porque as pessoas não gostam de olhar os demonstrativos de resultado que o contador traz, ou o balanço. Então, se você não quer olhar isso, faz esse cálculo simplesmente que eu te falei, e isso aqui tem que ser acima de 1. Se estiver abaixo de 1, você está perdendo dinheiro, está tendo prejuízo. Agora, monta seu plano de ação agora. Como é que você vai aumentar as suas vendas? E como é que você vai reduzir seus custos e as suas despesas? Lembrando que a principal razão de morte, desaparecimento de uma empresa, pequena, média e grande, é a falta de lucro. Então, repensa seu negócio, cria novos produtos e vai à luta para que as suas vendas sejam muito maiores que os seus custos e as suas despesas. Obrigado!